talvez não imaginasse que ele fosse jogar. Também. Mas... Por isso a gente fala agora do Corinthians campeão paulista de 2018. Vamos lá. Na tela, uma máquina de conquistar títulos, como o Leonardo Bertozzi falou. Então, desde 2011, olha aí, títulos do trio de ferro. O Corinthians tem 9, o Palmeiras tem 3 e o São Paulo tem 1. E variados e importantes, né? Claro, de todos os tipos, né, professor? Bota aí de todos os tipos. Esse último, estava até conversando com o Nicola aqui, né? Será que não podia ter aberto um pouquinho mais, tentado um pouco mais o jogo? Eu tenho convicção de que o Corinthians ganhou o jogo ontem, ganhou o título ontem, do único jeito que poderia ganhar. Fazendo um gol no começo e virando a cara da partida para aquilo que ele sabe fazer melhor, que é se defender. Verdade. Então é isso. Aconteceu com o Palmeiras deu o azar em Minas, foi o contrário, né? Em Minas, o Galo primeiro faz um resultado para depois chamar a responsabilidade de segurar esse resultado e não conseguiu. Se fosse o contrário em São Paulo, talvez o Palmeiras tivesse melhor sorte. O que a gente tem que discutir é o Palmeiras jogou fora 2 vantagens em 2 clássicos diante apenas da sua torcida. Isso é uma questão muito importante, muito relevante. Tudo bem, todo mundo sabe que é difícil fazer gol no Corinthians, mas caramba, o Palmeiras tem um dos elencos mais qualificados do Brasil, se não o mais qualificado. Né? Claro. E se espera que isso apareça nessa hora, na hora de enfrentar um time muito bem montado como é o Corinthians. E que, como disse o professor, conseguiu criar o seu cenário ideal com 2 minutos, isso é perfeito. Tudo que o Corinthians queria. Cara, eu vou precisar fazer um gol. Quanto antes eu puder fazer o gol, melhor mais confortável eu vou ficar e vou jogar a pressão pro lado de lá. Mas são 2 jogos que o Palmeiras perde em casa, tendo vencido fora e vai pros pênaltis. Uma hora você não vai ganhar nos pênaltis. Acho que essa que é a principal questão pra gente discutir aqui. Sobre o Corinthians, gente, existe o que muita gente chama de camisa. É uma questão, assim, de uma era de vitórias. O cara que joga lá respira aquilo, velho. Primeiro, ele tem a segurança de que ele não está carregando o peso de uma geração sem ganhar nada. Então, o cara está acostumado a ganhar. Quem está ali dentro está acostumado a ganhar. Ele ouve isso, ele convive com quem ganhou, sabe? E esse cara sempre vai achar que dá. É verdade. Então, na hora que o time desce lá no meio do povo, na sexta-feira e tal, olhando a torcida e tal, o cara fala, pô, vai dar, sabe? Tipo Neto, assim, não vai dar? Não, vai dar. Vai dar. E deu de novo. E de novo deu contra tudo, eu não gosto de contra tudo e contra todos. É contra os prognósticos, contra a lógica, contra o time melhor na casa dele. Então é realmente notável o que tem conseguido fazer o Corinthians, o trabalho do Carille. Gente, esse cara perdeu o Arana, o Jô, esse cara não tem um centroavante, velho. Verdade. Perdeu o Pablo. Perdeu 3 titulares fundamentais do título brasileiro do ano passado. Ele não tem um camisa 9. Os camisa 9 que ele tem não tem condição de jogar. Entendeu? Então, pra mim, cara, é impressionante. É impressionante. Tem que tirar o chapéu, bater palma pro Carille mesmo, que o que ele faz, assim, tá passando da mágica já. Cada vez mais com menos. Chama muita atenção, velho. E aí, merece um centroavante. E aí, né, professor, como esses jogadores, por exemplo, o Cássio não vinha num ano bom. De repente, nos jogos decisivos, ele apareceu. O Rodriguinho, a mesma coisa. O Cássio nasceu para esses jogos, né? O Cássio nasceu para esses jogos. Ele pega a bola do jogo, ele pega a bola do campeonato. E sendo goleiro, isso é muito importante. Ontem o Mauro César fez uma comparação dessa vitória do Corinthians no Allianz, com aquela histórica vitória do Palmeiras em 74, o Corinthians há 20 anos na fila. Ali era exatamente o contrário, né? O time do Palmeiras, o time histórico, do Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, do Levinha, César Direi. Aquele lá era o campeão paulista de 72, era o bi-brasileiro de 72, 73, contra um time traumatizado que tinha o Rivelino e a esperança de ganhar alguma coisa depois de 20 anos, no Morumbi lotado de corintianos. Então era uma expectativa inversa em relação à de ontem. Ontem o palmeirense foi para fazer festa. Né? E era muito palpável a possibilidade do Palmeiras fazer festa. Porque o Palmeiras realmente tem mais condição hoje, mais elenco, tinha até mais futebol nos últimos tempos. Não tanto nos mata-matas do Paulista, porque o Palmeiras já passa pelo Santos com dificuldade. Mas embora, o Palmeiras tinha mais potencial que o Corinthians. Na prática, isso não se confirmou. Como no Rio também, o Flamengo, por exemplo, foi incapaz de fazer um gol no Botafogo. Um gol contra adversários tecnicamente inferiores. Isso aconteceu de novo no jogo de ontem. E da parte do Corinthians, aquilo que a gente falou na sexta, né? Pois o time não pode perder equilíbrio e vai entrar com um jogo planejado. O Palmeiras, com 1 minuto de jogo e com a vantagem que tinha,
Tava com a defesa afobada, com o Marcos Rocha de um lado lá na frente, o Antônio Carlos tendo que dar o combate na lateral com 1 minuto. O pessoal dando bote errado com 1 minuto de jogo. 1 minuto, Léo, né? E com a vantagem que você tinha ali, né? O Palmeiras não tinha necessidade de fazer aquilo naquele momento. E com 1 minuto deixou o Matheus Vital passear ali. E não se reestruturou depois. Pois né? Tem um jogo inteiro. Aí já bateu o desespero, né? Assim, eu entendia que era o jogo pro Pedrinho em algum momento da partida. O Pedrinho não entrou. E achei ainda mais estranho quando o Luca entrou e não o Pedrinho. Depois eu entendi que o Luca entrou basicamente para bater pênalti, né? Bateu mal, mas a bola entrou e acabou. E é isso que importa, talvez o Pedrinho, não sei. Mas não dá para contestar o Corinthians hoje, até porque o Corinthians conseguiu, com uma inferioridade técnica, com uma inferioridade de investimento e com uma desvantagem no placar, vencer na casa do grande adversário e do maior favorito ao título do Campeonato Paulista. Estava conversando com o Celso enquanto a gente via as imagens do Corinthians campeão. Não dava para o Corinthians sair um pouquinho mais? Eu acho que dava. Não. Entendeu? Mas aí cada um tem a opinião e respeita de vocês. Eu acho que o professor também acha que não. Eu acho que o Corinthians deveria dar um pouquinho mais de estocada para incomodar o Palmeiras. Mas não dá para ignorar o fato de o Cássio não ter feito nenhuma grande defesa. É assim, o Palmeiras acuou o adversário, mas o Palmeiras não conseguiu criar, de fato, grande jogada. Teve aquele lance no final ali do Keno com o Thiago, né? Que a bola vai um pouco pra cima ali. Alto, mas muito parecido com as dificuldades que o Palmeiras teve naqueles jogos todos contra o Carille, que não conseguia achar uma brecha. De repente voltou. Isso voltou principalmente no segundo tempo do jogo de ontem, né? Achava-se que o Roger tinha achado um antídoto. Sim. Mas a dificuldade voltou. Não é possível que um elenco como esse do Palmeiras tenha tanta dificuldade para fazer... Nem digo fazer o gol, isso que o Nicola falou. Ameaçar com volume, com contundência, com bola na trave, com defesas do Cássio. Não foi o que a gente viu. Não teve aquilo, né? Hoje a bola não entra de jeito nenhum. Não pode reclamar. Essa única bola foi no finalzinho do jogo do Thiago. Assim, o Carille falou sobre isso hoje de manhã, né? A estratégia era ter a bola, era ocupar o campo do Palmeiras e fazer os jogadores técnicos que o Corinthians tem, embora não tenha uma referência lá na frente, você tendo um Rodriguinho, você tendo um Jadson, você tendo um Matheus Vital, você tendo um Maicon, são jogadores que vão te dar a posse de bola, pelo menos, vão te dar volume. Só que aí o gol sai e acabou, volta para outro plano. Pra mim não tem nem o que discutir, cara. Como foi o plano do Palmeiras travar o primeiro jogo, no segundo tempo na Arena Corinthians, né? Faz parte. Só que chama assim, pensando do lado do Palmeiras, de certa forma, as coisas terem acontecido como aconteceu, com reclamação de arbitragem e tal, acho que o foco da torcida sai um pouquinho do que o time não fez e acaba indo para o outro lado. É verdade. Então, nesse momento, talvez, sentindo a temperatura do clube ou do torcedor, ele não está bravo com o time. Mas teria motivo para estar também, Mas teria motivo para estar. Esse é o ponto. Porque hoje seria o quê? Seria... E o Lucas Lima? De novo não apareceu. E talvez alguma indefinição ali na frente, a questão do Borja, não é? O Moisés fez um bom jogo até, O Lucas Lima teve outra atuação bem apagada. Na semana passada, o Léo elogiou o Lucas Lima. Eu dei uma cornetada, porque assim, é desse jogo que eu espero do Lucas Lima. É nesse jogo que eu... E repito, em jogo grande, eu não lembro de uma grande atuação do Lucas Lima no Palmeiras. Ele aparecia, não sei se mais, porque também... no primeiro jogo da final ele fez uma boa partida. Mas uma boa partida, Bruno. Eu acho que ele tem potencial para ser o protagonista do time. Exato. A crítica que eu faço ao Diego e ao Everton Ribeiro. Desses caras eu não espero mais ou menos. Eles não foram contratados para ser mais ou menos. Eles foram contratados com salário, com valores que envolveram a negociação, que esses caras é que tem que resolver no jogo decisivo. Ontem ele teve atuação apagadíssima. O Dudu ontem pelo menos encheu o saco do adversário. Em alguns momentos até na base da chatice, o que não é legal, né? Tanto que depois foi reverenciado e a gente vai contar essa história da festa corintiana, que teve o Dudu super lembrado. Mas o Dudu pelo menos tentou. Você via o Dudu... chamando a responsabilidade e tentando decidir alguma coisa. Eu não vi isso do Lucas Lima. Sabe qual é a impressão que eu vou começar a ter? Lembra depois da final da Copa do Brasil de 2015, que a piada foi a seguinte, o Matheus Salles colocou o Lucas Lima no bolso? Eu tô começando a ficar com a impressão que naquela final foi o Lucas Lima que entrou no bolso do Matheus Salles. E não o Matheus Salles que colocou ele no bolso. Porque assim, as temporadas estão passando, o Lucas Lima não está aparecendo nos jogos decisivos e o Matheus Salles também não virou o jogador que a gente imaginava. Amigos palmeirenses mais irritados ontem comparavam o Lucas Lima de ontem ao dos tempos do Santos.
Então. O que não é nada elogiável, né? E aos últimos tempos ainda, né? Aos últimos tempos do Santos. E isso fica mais evidente quando você olha do outro lado um jogador como o Rodriguinho. Sim. O que ele fez nessa reta final do Campeonato Paulista? Ele fez um gol na semifinal que colocou o Corinthians nos pênaltis contra o São Paulo e o Corinthians avançou para a final e ontem fez o gol. É um jogador muito confiável, que encorpa nesses momentos, né? Como você falou do Cássio, mas o Corinthians tinha o Rodriguinho, o Palmeiras tinha o Lucas Lima. Sofrendo fisicamente, jogando no campo de adversário, consegue ter essa projeção, né? Isso é bola, isso é personalidade, isso é espírito, é presença, é garra. Lucas Lima, essas coisas faltam nele. E na esteira dessa sua avaliação, um outro acerto grande do Carille foi a entrada do Ralf. A entrada do Ralf, tanto pelo estofo que o Ralf dá nesse sentido, e principalmente porque o Gabriel estava pilhado. Eu fico imaginando o Gabriel num jogo desse. Ia correr muito risco. Tem um lance no segundo tempo, né, Nicola, ali, que já na parte final do jogo, acho que depois da confusão toda até, que é um contra-ataque que o Dudu puxa, o Lucas Lima está aberto pela esquerda e tem um jogador só do Corinthians, que o Dudu toca a bola pro Lucas Lima e a bola passa assim no pé dele, ele tá com o pé mole. A bola passa por cima. Aquele é o lance que o cara tem que matar aquela bola e ir pra dentro do lance dele, fundo, não é? Um lance ridículo de um cara que parece desatento. O Gabriel, essa percepção que o professor falou, na sexta-feira, a comissão técnica do Corinthians só trabalhava com a ideia do Ralf, porque tinha a impressão de que o Gabriel entraria pilhado. O Ralf está numa fase absolutamente zen, absolutamente tranquila. Hoje em dia ele afasta os caras da confusão e tal. O Cássio é incrível, né? A forma como ele vai para os pênaltis, os dois pênaltis que ele pegou não foram cobranças ruins, não foram cobranças mal feitas, mas ele passa uma segurança pro cobrador do time dele e deve bater uma insegurança no adversário. Porque é muito grande também. Muito grande e vai acertar. Não, e de amarelo, aquele amarelo, né? Tem aura, sai, né? Tem meio metro de amarelo para cada lado. Tem goleiro que gosta de usar essas cores vivas porque acha que distrai, Jorge Campos, O Felipe, quando jogava... O Leão com xadrez. O Felipe, quando jogava no Corinthians, uma vez ele jogou de amarela, ele brincou com a lombada, que parecia lombada e tal. Ontem o Cássio não pegou as batidas que foram no meio do gol, até meio esquisito. Mas ele foi buscar muita bola. E aí o cara que vai bater, o cara vai ficando, putz, onde é que eu vou pôr essa bola? Porque trabalhando com a envergadura. Ô, Nicola, é importante até destacar isso, assim, tem uma imagem que mostra a Mauri, né? Mauri, que é o preparador de goleiros do Corinthians, ele tem uma papeleta com todos os batedores, como bate o histórico dos batedores do Palmeiras. E ele fica indicando pro Cássio aonde que o Cássio dá. Isso é legal, Bruno. Isso está de acordo com a regra permite que se faça isso sim. Ele tem ali um apontamento e ele manda a mensagem pro Cássio. E assim, além desse estudo e da competência do Cássio, tem uma coisa do ambiente. São Paulo e Corinthians, quando vai para os pênaltis ali em Itaquera, você nem precisa nem ir para os pênaltis que o Corinthians ganhou. E ontem, quando o Palmeiras vai para aquela decisão, não precisa nem ir, porque o ambiente que está aqui já é de derrota. Não tem isso. Mas assim. no Corinthians com o São Paulo, tinha aquele peso de nunca ter vencido pênaltis em casa. Mas mesmo assim, Nicola, a vitória aos 48 do segundo tempo. Não deu nem tempo, já está tudo quente do jogo. Como foi ontem, como foi Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco foi isso. E ontem era assim, era um silêncio ali no Allianz, não era, Léo? E que o Palmeiras acha que até usou, isso também é interessante, né, do ponto de vista do ambiente. Quando tem aquela expulsão de maneira errada do Gabriel no clássico contra o Palmeiras, o Corinthians usa aquilo a seu favor. Tipo, não vamos deixar agora esse erro prejudicar a gente, vamos pra cima. O Palmeiras ontem foi o contrário. Quando teve o erro todo, deixou o time só mais nervoso e ao mesmo tempo mais inseguro. Com aquele ambiente assim, hoje não vai dar porque até isso está dando errado. Também porque aquilo que a gente falou, com a bola correndo, o time jamais se impôs da maneira que todo mundo gostaria que se impusesse. Todo mundo que estava presente no Allianz, né? Ô, professor, é o primeiro bi desde os anos 80... É o primeiro bi desde... é o primeiro técnico bi desde os anos 50. Porque o Corinthians tem raros bicampeonatos. Porque em outras vezes virou tri. Tá. Então, bi mesmo, tem o de 51 e 52, que é o último técnico bicampeão, José Castelli, o Rato. Era um ídolo dos anos 20 e ele trabalhou muito mais com as categorias de base. Era um cara de casa, assim, tanto que ele é bicampeão e pede para voltar a trabalhar com a garotada. Aí ele revela Rivelino, Vladimir. Caraca, que louco isso, né? Durante décadas o Rato foi o homem da peneira do Corinthians. Esse é o último técnico bicampeão. Porque em 82, 83, 82 o técnico era o Mário Travalini. Em 83 era o Jorge Vieira. E o Travalini era o adversário do Corinthians na final pelo São Paulo.
Tem uma imagem histórica da TV Cultura, aquele jogo, se empatasse, o Corinthians já era campeão. E o Sócrates faz o gol no último minuto. Aí o Travalini levanta do banco do São Paulo, vai embora, bravo. Ele faz assim e vai embora. E o São Paulo ainda empata aquele jogo, 1-1. Um gol do Marcão. Mas aí, aquele bi, então, o Corinthians não tinha o mesmo técnico nos 2 anos, né? Agora tem. Faz o Carille, né? Exato. Mensagens aí pra gente, então, sobre a vitória do Corinthians. Professor, depois você vai responder se o Cássio já é o maior goleiro da história do Corinthians. Olha, em tamanho? Em tamanho né, Maurício? É o mais amarelo da história do Corinthians. Tem um time cara é grande, limitado, mas o entrosamento e o Carille, que é fundamental. O Hans está falando que o Matheus Vital foi uma das melhores contratações esse ano, com certeza. Joga muito o menino. Foi a melhor, né? Bom, o Ralf, teve o Ralf também, né? Garoto é bola, viu? Isso é volta, né? A Adriana diz que o Corinthians demonstrou ontem que o dinheiro não traz títulos. A supremacia corintiana surgiu após a 2ª divisão. E o Neto estava muito louco? Nossa. Ixi, será que tava? Onde estava o Neto, Nicola? Esse dia foi louco. Ele falou que ele não conseguiu assistir ao jogo e preferiu ouvir na estrada. E aí, na estrada mesmo foi onde ele comemorou. Deixa eu ver o que ele fez. Chupa, 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 toda a estrada. Chupa, 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 toda a estrada. É Corinthians, Corinthians. Eu não quis assistir o jogo porque eu não aguento. É Corinthians na estrada. É Corinthians, chupa, chupa, é Corinthians. Pá, 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 pá. Deselegante, hein? Uma recomendação a todos vocês que estão assistindo. Nunca façam isso. É perigoso. Não parem no acostamento. Não parem no acostamento. Tranca no quarto, isso. né? A estrada assim é perigoso, né? Tava muito louco. E a festa, Nicola, como é que foi? Foi... Você foi? Não fui, Não? Não foi convidado? Por que não? A festa foi, não sei se tão louca nível Neto, mas ela teve um pouquinho de loucura. Antes da festa, algo que já deu uma esquentada no clima. Assim que os jogadores foram pro vestiário, meio aquela comemoração, André Sanches, presidente do Corinthians, apareceu para comunicar que cada um dos jogadores, independente de ter jogado ou não, ao longo do campeonato, bastava estar inscrito, teriam direito, cada um, a R$100 mil como prêmio pelo título do Campeonato Paulista. É um bicho bem bom, R$100 mil. E aí, venceu o Palmeiras, campeão paulista, com 100 mil no bolso, eles ainda foram para uma casa noturna, Vila Mix, acho que dá para dizer, né? Casa fechada, só para eles. Jogadores, membros da comissão técnica, diretoria. 100 mil, não sei se paga o Vila Mix, não, viu? 100 mil por cabeça? Ó, Léo. Depender. Puxa, Você Léo. gasta mais que isso, Léo. Você, Não, mas a eu festa nem tudo eu paga, não tenho nem Léo. roupa pra ir lá. 100 mil e mais o Vila Mix. Não, o Vila Mix Mix é bônus, tá de graça. Tá de graça? Não, a casa fechada pros caras, pra isso. comemorarem. Bom, hein? E aí, com convidados deles, amigos e tal, 2 shows, Turma do Pagode e Sem Prazer. E aí, entre uma música e outra, Bruno, os grandes protagonistas eram os jogadores do Corinthians. O que acontecia, Salve? Eles pegavam o microfone para cantar coros, para fazer músicas e tal. E aí andou sobrando para muita gente. Lembraram do título mundial de 51 do Palmeiras. O Dodô foi homenageado, se é que dá para chamar de homenagem pelo Sheik, com coros... O Dudu, desculpa. O Dudu do Palmeiras foi homenageado pelo Sheik, não sei se dá para dizer que foi homenageado, mas foi Homenageado lembrado... ou ofendido? Ofendido, foi ofendido pelo Sheik. Provocado, vai. Com 2 cantos diferentes, Provocado. não dá para reproduzir porque estamos no horário da família brasileira, mas com 2 cantos, teve o título de 51. Em determinado momento, Bruno, tem uma coisa curiosa. Tem os vídeos aí, viu, Nicola? Então, se você quiser mostrar... Vamos colocar, então.